Salve galera, sejam bem-vindos. Mais uma live hoje do Brasileiros pelo Mundo com a Ariadna, que está na França. Ela vai conversar com a gente um pouco, vai falar como que ela fez para chegar até lá, quais os métodos que ela utilizou. Então hoje a live é com a Ariadna de Carvalho, já está on, muito bom, Ariadna. Só um minutinho que eu já vou chamar você, a Vanessa. A Vanessa fez uma live comigo, ela tá nos Estados Unidos. Quem não viu, tá lá no canal, vai lá dar uma olhadinha, foi muito legal. Ícaro, seja bem-vindo. Enviei pra galera. Malu Poucaro, seja bem-vinda. Live do Brasileiros pelo Mundo, hoje com a Ariadna de Carvalho, que está na França. Ariadna, eu vou te chamar já pra gente começar. Enquanto isso, pessoal que tá aí, quem tiver qualquer dúvida, quiser mandar pergunta, tenho certeza que a Ariadna vai poder responder, ajudar a gente. O que ela não souber, a gente coloca as respostas depois lá no canal. Mas coloquem nos comentários, participem com a gente, porque essa participação de vocês ajuda, fica tudo mais dinâmico e muito mais legal. Olá! Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Muito prazer. O pessoal às vezes acha que todo mundo que a entrevista aqui eu já conheço. A Ariadna eu não conheço, foi uma grata surpresa. Acho que foi pela Thaís, né? A live da Thaís. Sim, sim. Legal. Deixa eu só falar aqui para o pessoal que chegou agora, Ariadna, desculpa te interromper. Live do Brasileiros pelo Mundo. Essa é a Ariadna de Carvalho, que está na França, e ela vai contar um pouquinho pra gente. Muito prazer, vamos começar. Comece se apresentando, querendo dar oi pra galera, fique à vontade. Espera Sim. só um pouco, eu só vou colocar o telefone em modo avião, porque eu tô recebendo ligação na hora da live. O pessoal vai querer mandar mensagem box, gente, coloca aqui nos comentários, compartilha aqui com o pessoal. Ó, galera que tá chegando aí, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, live do Brasileiros pelo Mundo, com a Ariadna de Carvalho, que está na França. Ela vai contar pra gente o que fez ela parar na França, deixar o Brasil, e ela vai começar agora se apresentando para vocês. Perdão pelo falha nossa. Imagina, ó, sem problemas. Conta aí pra gente de onde você era do Brasil e na França agora, né? Que cidade também? Sim. Então, começo me apresentando. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, Karen. Muito prazer também, é um prazer imenso estar aqui compartilhando a minha experiência com os seus seguidores, com os meus seguidores também. Muita gente tem muita dúvida, muita gente me pergunta muita coisa e nem sempre dá para responder tudo. Então, essa é uma grande oportunidade. Eu sou muito grata pelo seu convite. Eu que agradeço a sua participação. Essa série não acontece se não tem vocês e a galera toda que está participando aí nos comentários e tirando as dúvidas. Sim. Então, eu me chamo Ariadna, eu sou do Piauí, eu nasci no Piauí. Um beijo E do Piauí, pessoal caloroso demais. caloroso em todos os sentidos. E eu sou do Piauí, mas depois eu acho que eu tinha 16, 17 anos, eu fui morar em São Luís. E desde então eu meio que vivi assim, São Luís, Piauí, São Luís, Piauí. Então eu me considero piauiense e maranhense. Antes de vir para a França, eu morava em São Luís, eu estudei em São Luís, eu fiz faculdade lá, eu estudei gastronomia e foi isso que me trouxe até a França. Esse foi o pontapé inicial, foi o motivo de eu estar aqui hoje. Então você é uma piauense de terras maranhenses ao mesmo tempo. Mas você foi muito cedo para o Maranhão ou chegou a morar bastante tempo no Piauí, já que nasceu lá, ou foi assim, já logo novinha? Não, eu morei a vida inteira no Piauí, praticamente toda, a metade da vida, assim, praticamente. E depois eu fui morar em São Luís, mas eu sempre ficava indo e voltando, indo e voltando. Minha família, Que legal! metade da família é de São Luís também, então... Eu não conheço São Luís, eu vou aproveitar para contar só uma curiosidade. Diz a minha mãe e meu pai que eu fui gerada em São Luís do Maranhão. Nossa! Acredita nessa terra maravilhosa que eu sei que é pelas fotos que eu vejo, que eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Mas eles fizeram eu ir para Cambé, me levaram, minha mãe quase parindo, foi para Cambé, Paraná. Quem conhece Cambé, Paraná é uma cidade pequena, né, em proporção. Falei assim, mãe, tudo para nascer em Cambé, né? Mas tudo bem.
Vamos voltar a você. Então, você foi para o Maranhão, depois já adulto, e ficava fazendo essa ponte e estudou gastronomia no Maranhão, né? Sim, em São Luís. Legal. E daí resolveu ir para a França, e pelo que você disse aí, tem alguma ligação até com os seus estudos. Sim. França. Sim, essa vontade de conhecer a França foi através da faculdade, através da gastronomia. Eu sempre gostei da França, Sim, mas nunca imaginei que teria oportunidade de vir para cá. Eu venho de uma realidade que intercâmbio é totalmente fora de cogitação para a gente. É sim, muito caro. Quando você fala em intercâmbio no Brasil, você sempre imagina um intercâmbio caríssimo, sim. intocável, que você não, eu pelo menos não imaginava que eu pudesse, que eu estaria aqui um dia, através de um intercâmbio. E como a Thaís, eu descobri o au pair, Hum, pesquisando sobre intercâmbios baratos, eu descobri o au pair aham. e o au pair me proporcionou, me deu a oportunidade de vir. Foi a minha ponte para vir para a França. Muito legal. Mas assim, para quem perdeu a live da Thaís, quem quiser assistir, tá lá no meu canal, o link tá aí no meu perfil, gente. Aproveitem, vão lá e se inscrevam, isso ajuda também, assim, dos vídeos. Eu adoro galera nova. Mas o que que é o au pair? Conta aí pro pessoal aí que não sabe o que que é isso, só para ter uma noção. Então, o au pair é um intercâmbio, é uma troca cultural. Uhum. Na teoria é isso, é uma troca cultural em que você vai compartilhar a sua cultura com uma família de um outro país. E no caso, eu encontrei uma família que já havia morado no Brasil. Sim. Eles são franceses, eles moraram 3 anos no Brasil e eles realmente queriam fazer essa troca. Que Eles legal. realmente seguiram à risca o objetivo do intercâmbio. Eles queriam que as crianças, que os filhos deles continuassem falando português. E foi perfeito para mim porque eu não falava francês. Ah, Então, mas então assim, as eu, crianças já falavam português, até porque criança aprende mais rápido, devem ter estudado no Brasil, né? Ou pelo menos tiveram contato com outras crianças. Mas e eles, os franceses adultos, falavam português também? Os pais falam muito bem, a gente se Legal. fala sempre, eles falam muito bem português. Mas as crianças, quando eu cheguei na França, eles tinham mudado, voltado a morar aqui há 3 meses. E eles esqueceram o português, eles pararam totalmente de falar português. Eu acho que criança, por exemplo, se eles voltarem a morar no Brasil, eles vão parar de falar francês e vão falar português. É Liga meio uma que. chave, né? Exato, exato. E aí eu cheguei aqui, eles não falavam português, então eu tive que aprender o francês assim muito rápido. E tem também, às vezes eu ia buscar eles, quando eu ia buscar eles na escola, às vezes eu tinha que falar com alguém da escola, então era tudo em francês, então eu tinha que me virar, eu tive que aprender muito rápido. Mas assim, você tinha alguma noção de francês ou nada? Olha, eu não tive tempo de estudar francês, porque eu trabalhava, era aquela rotina de brasileiro, assim. Eu trabalhava o dia inteiro, à noite eu ia para a faculdade, eu trabalhava de segunda a sábado, no sábado o dia inteiro, e no domingo eu estava acabada, então eu não tinha tempo de estudar francês. E eu ouvia música francesa, eu tentava, sempre que dava, eu assistia filmes em francês. Eu tentei ao máximo me aproximar um pouco da língua, mas estudar, eu não estudei, não tive essa oportunidade. Estão aí já te dedando nos comentários, falando, ó, a musa é de Paris, Ari, te amo, amiga. Amo vocês. Muito obrigada, gente, pelo carinho. Você, então, não teve oportunidade, chegou lá, então teve que se virar, até porque as crianças, que nem nesse contexto que você falou, né? Quando estava no Brasil, falava português, mas lá já ligaram a chave. E como que foi esse processo de aprendizagem da língua? Você aprendeu forçado, na prática ali só falando, ou você conseguia ter um tempo para estudar, fez alguma escola, enfim? Quando eu cheguei, eu tinha muito tempo para estudar aqui. Uhum. Eu tinha o dia inteiro livre. A minha obrigação com a família e com as crianças era só a partir das 5:30 da tarde. Eu ia buscar as crianças na escola
voltava com eles, eu tinha que ensinar um pouco de português, brincar com eles em português, falando português, para eles terem esse contato com a língua. E depois, 7 horas da noite, 8 horas, eu podia ir embora. Eu não morava com a família. Esse é um Aham. outro detalhe também. Eu tinha o meu próprio estúdio, então eu morava separado da família. E eu ia embora. Então, durante o dia, eu fazia curso de francês nos primeiros meses. Só que, para quem não sabe, os cursos de francês são muito caros. E a gente recebe um pocket money da família que não dá para pagar o curso, porque é muito caro. E se a família não paga o teu curso, fica meio complicado. Entendi. Então, eu estudei 6 meses de francês numa escola. E Uhum. depois eu aprendi na rua, sabe? Eu aprendi com amigos franceses, eu pedia informação na rua, eu ia em eventos, eu fazia o máximo que eu podia para realmente ter contato com a língua, para aprender, para Que viver legal! a língua. Imagino, porque eu comentei aqui já em outras lives, o pessoal fala, ai, Karen, você já tá fluente no inglês? Não, ainda não tô fluente no inglês, isso com 2 anos aqui. Lógico que assim, vai de ritmo também e da gente, né, se dedicar um pouco mais. Eu confesso que eu tive uma vida bem corrida num tempo aí, só de trabalho, trabalho, trabalho. E daí, Uhum. dependendo das convivências que você tem, se você não tem uma exigência, né, de falar ou contato com outras pessoas, você não se sente assim tão forçado que foi a sua situação, né? Você se encontrou numa situação, ou você fala, ou você ia rodar, né? Digamos assim. Karen, eu acredito que, assim, eu agradeço por ter Uhum. aprendido francês dessa maneira, porque eu sou bem acomodada. Eu não tenho muita disciplina para Aham. estudar sozinha, por exemplo, eu faz um tempão que eu pretendo aprender inglês e eu não tenho disciplina de estudar sozinha, a não ser que eu Entendi. vá para o país e aprenda. Então, foi maravilhoso eu ter saído da minha zona de conforto e eu pensei, ou eu aprendo, eu não tenho opção. Eu tenho que aprender. Isso foi perfeito para o meu perfil. Sim, com certeza. Eu acho que não só pro seu perfil, não, viu, Ari? Eu acho que, de modo geral, as pessoas, quando elas são colocadas na prática de ter que falar, né? Assim, o pessoal que estuda língua aí, que nem eu estudei língua na área de língua portuguesa mesmo, mas a gente consegue ver as vertentes, né, de como é aprender um idioma. E a prática, essa exigência de você se colocar na posição, te leva a avançar. Mas é muito legal você falar isso. Agora você falou que você morava em outra casa. A Thaís falou que ela morava na época com a família, né? Na situação dela, que também estava aí na França pelo mesmo tipo de trabalho. Aham. Você estava em outra casa, mas é você que tinha que bancar? Isso era dentro do salário? Como é que funcionava? Então, a vantagem de ser au pair na França é essa. Muitas famílias aqui têm estúdios, porque o au Aham. pair ele surgiu na França, é de origem francesa. Então, muitas famílias aqui na França, muitos prédios, quando você vai nos prédios, eles têm o chambre de bonne, tem os estúdios. Muitas famílias têm estúdios no quintal de casa ou no próprio apartamento. Então, já é pensando nisso, ou pensando em ter um estrangeiro para um intercambista, ou Legal. não existe muito isso de empregado doméstico aqui, isso não existe mais. Antigamente existia, então esses estúdios ou chambre de bonne serviam para as empregadas na Uhum. época, e hoje em dia eles alugam para estudantes, ou no caso as famílias que recebem intercambistas, como foi o meu caso, eles Sim. me cederam esse estúdio, então eu não pagava nada, Aham. eu não pagava alimentação, eles pagavam o meu transporte, o estúdio era por conta deles, e eu só tinha que pagar a escola, só tinha não, porque era caro, Sim. mas Mas assim, o valor que eles te pagavam, que eu sei que já é um salário baixo, até porque eles já bancam as despesas também, é considerável. Mas assim, conseguia pagar o estudo, você tinha que fazer investimento vindo de dinheiro até do Brasil ou outro trabalho. no início eu nunca pedi ajuda para minha família, eu não quis, nunca Sim. quis a ajuda da minha família. Então, no início, eu tive que me virar e juntar e pagar o curso, porque a gente paga trimestralmente. Uhum. Depois, eu comecei a procurar trabalhos extras. Ah, legal. É tanto que até hoje eu faço um trabalho que eu comecei na época ainda de au pair. Eu dou aula de culinária para crianças num ateliê e até hoje eu faço isso. Então essa era uma das minhas rendas, era uma renda extra.
É uma renda extra que me ajuda muito. Ótimo. Mas assim, o au pair em si inclui, que nem eu lembro que a Thaís comentou que ela fazia parte, às vezes, né, de fazer jantar, essas coisas. Todos os au pairs fazem isso ou vai muito de família para família? Que nem você falou que essa família parecia que se interessava muito pela questão da troca cultural, né? De você ensinava um pouco de português, você fazia outras atividades também relacionadas, que é tipo quase uma babysitter, né? Uma babá. Como que Uhum. funcionava as atividades em si? Então, é como você falou, vai de família. Tem família que vai te explorar, principalmente quando a au pair vem do Brasil, da América do Sul. Muitas famílias, eu vejo muito caso de meninas que vêm e quando chegam a família acha que ela é empregada, que ela tem que fazer tudo. E tem alguém fazendo uma pergunta. Tem uma Depois a pergunta gente vê. para responder pra gente. E assim, a minha não, eles não me pediam, até porque eu não morava na casa deles. Se eu morasse na casa deles, por uma questão de bom senso, talvez eu ajudaria sim em algumas tarefas. Por uma questão de bom senso, porque eu estaria morando com aquela família e Uhum. eu fazia, teoricamente, faria parte da família. Eu não vejo problema nenhum em Ok. fazer algumas tarefas. Mas, claro, tem muita família que explora. Não era o caso de maneira alguma da minha. A minha era realmente uma troca Que cultural. legal. É bom, né? É bom quando a gente tem uma experiência que não acontece isso, né? Eu não sei se é comum, as pessoas, que nem você falou, tende a explorar mais o pessoal da América do Sul, do Brasil e tal, mas assim, pode ser também que qual é a origem dessa família? Às vezes ela mora na França, mas ela também não é francesa. O francês por si só, com a cultura europeia, como já está acostumado com esse negócio de fazer au pair, de já ter esses serviços, eu acho que um ou outro vai explorar, mas eu acho que eles já entendem que não é bem por aí, né? Eu acho que é Então, ou não. não, não. Eu acho que eles têm aquele espírito bem colonizador ainda. Ah, E eu acho que até hoje eles acham que nós somos coitadinhos, que a gente vem de um país pobre, que eles têm que entendi. explorar. E é isso, eles acham que eles estão fazendo um favor, que é Legal, o é bom você caso fazer essa correção da minha parte, porque é bom a gente aprender, né? A gente sabe que nem eu nunca fui para a França. Até eu comentei com a Thaís, o dia que eu fiz a entrevista com ela, eu ia para lá, então eu não conheço a França para falar. Uhum. Mas Portugal, o pessoal de Portugal falava muito disso, né? Eu tive a Mari que passou aqui com a gente, ela conta uma boa experiência. Mas a maioria das pessoas, ainda mais que, né, Brasil foi colonizado pelos portugueses, nossa, a maioria deles que a gente encontrou lá em 3 dias, a gente encontrou uns 10 brasileiros, os 10 falaram mal, e muito mal dos portugueses. Com essa ideia de colonizador mesmo, né? De que parece que os 500 anos do descobrimento do Brasil. Parece que Exato, foi ontem, né? exatamente. E os portugueses principalmente, né? Eu acredito que eles são. Eu falo eles, mas claro, existem as Libera- exceções, assim como existem as exceções na França. Sim, Mas os portugueses são bem preconceituosos, tudo. Tudo que você possa imaginar em relação a brasileiros, eles negativamente eles fazem. Então, eu tenho meio que um pé atrás. entendi. E você, então, de certa forma, você pode se dizer que foi uma mina de sorte, de pegar uma família que, nesse caso, pelo menos você teve um privilégio, digamos assim, se comparado aos outros, Muito, né? muito, muito, muito. Quando eu converso com algumas meninas que fizeram o mesmo intercâmbio que eu, a maioria, a maioria tiveram experiências negativas. A Entendi. maioria é bem assim. Eu falo, meu Deus, muito obrigada. De verdade, a minha experiência foi maravilhosa. Legal, é legal você falar isso, porque eu acho que tem bastante gente que está ouvindo aqui a gente, pode se interessar por ir como au pair. Daí, às vezes, escuta sua história, né, que foi, digamos assim, maravilhosa mesmo, pelo que você está falando, você teve uma ótima experiência, e às vezes acha que é regra, né, mas como tudo na vida não é regra, É verdade. Mas, claro, também eu acho que a pessoa tem que ter critérios. Muita gente vem me perguntar no privado, eu vou largar tudo agora, eu vou largar. Teve uma menina que me falou, eu tô no último ano da faculdade, eu tô pensando em largar e ir como au pair. Eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso. Termina a tua faculdade e aí no tempo que tu tem para terminar a faculdade, que é um ano, vai criando os critérios, que tipo de família tu quer, porque assim, dá para saber quando a família é boa ou não. Começa pelo salário que ela quer te pagar,
começa pelas vantagens que ela fala que vai te oferecer, até porque tem um contrato. A gente faz um contrato antes de vir. Então, esse contrato, ele diz tudo da família. Sim. Se a família colocar nas cláusulas, a gente vai te dar isso, vai te dar isso, vai te dar isso, e você tem que fazer isso. Então, assim, você já sabe, basicamente, como será a sua experiência. É importante esse contrato, né? Que você tá falando. Muito. Eu acho que tanto ela. Quando eu falei com a Thaís, eu não tinha noção nenhuma de como que era esse au pair. Eu tinha ouvido algumas coisas, né? Porque eu tive uma cunhada que trabalhou na França um período. Mas assim, era uma experiência. Daí eu fui vendo outras formas também, como é que funcionava em si o trabalho. E Aham. daí é bem isso, né, que vocês colocam, a ideia de fazer contrato, de, né, acertar tudo isso, você já consegue medir como que é a família, né, que nem uma pessoa aqui, deixa eu ver quem colocou, a Rory Clévia, colocou, não é questão de sorte, é Deus mesmo, né, independente, acho que da crença das pessoas, eu pelo menos acredito, com certeza, a gente Aham. sabe como que tem o dedinho de Deus nessas coisas, né. Não, eu sempre falo para todo mundo, foi milagre. Tudo que aconteceu comigo foi milagre. Foi E muito é milagre. legal, né, Ariadne, a gente vê as coisas e a gente fala, nossa, acontece com os outros, da hora que a gente vê que acontece com a gente fala, meu Deus, obrigada, porque a gente vê cada absurdo, cada coisa acontecendo, né? Eu até aproveitando aqui o gancho, não querendo te cortar demais, quem não viu, eu postei lá no meu canal um vídeo sobre cidadania italiana, que eu contei a minha experiência. Não é assim um passo a passo, tá, gente? Mas é contando a minha experiência e lá eu falo de alguns perrengues e que Ah, claramente eu vi esse dedinho, né, de Deus cuidando das coisas. Mas vamos a uma pergunta que a Suelen colocou aqui para ver se talvez você tente ajudar aqui a galera. Existe tá. alguma quantidade de vezes para poder voltar ao Brasil? Eu vi essa pergunta, eu não entendi muito bem, mas assim, eu Uhum. acho que ela quis saber se existe um limite de tempo. Por Sim, exemplo, eu eu entendi. posso ser au pair um ano, volto para o Brasil, posso ser outra vez? Eu acho que foi isso. E existe sim um limite, você só pode ser au pair 2 vezes. Entendi. No máximo 2 anos. Eu não sei como funciona, assim, porque eu sei que você pode fazer um contrato mínimo de 3 meses e no máximo 12 meses. Então, eu não sei se você pode fazer. Eu acho que não. Eu acho que você não pode fazer um contrato de 3 meses, vai para o Brasil, volta de novo, mais 3 meses, mais três. Assim, não, não dá. Eu acho que só 2 vezes. Você fica Entendi. um ano, pode voltar para o Brasil e pode ir para qualquer outro lugar da Europa também. Entendi. Mas E você tá aí quanto tempo? Eu não lembro se você falou, desculpa se talvez eu me esqueci. Quanto tempo? não, não falei. Eu tô quase 3 anos. Ah, 3 anos. Então, assim, au pair, pelo que a Thaís falou aquele dia, são 2 anos, o máximo, ou não? Sim, sim, 2 anos no máximo. E como que você tá agora, estando aí 3 anos? Você teve que regularizar alguma coisa? Como é que funciona quanto a isso? É, Então, eu não precisei, porque na nossa época, a Thaís, a gente chegou quase na mesma época. Nós somos amigas, Ah, a gente se conhece, eu amo a Thaís. Então, assim, a gente chegou quase na mesma época e a gente veio com visto de estudante. Ainda era um visto de estudante, agora não é mais, eles mudaram o status. E então, com visto de estudante, você só precisa renovar. entendi. E como eu continuei como estudante, eu era estudante de francês, né? Uhum. Eu só estudava francês e eu mudei para gastronomia, eu só renovei. Eu só tive que ir lá no Legal. consulado, levei os documentos da escola e renovei. Então, todo ano eu só renovo. Então, enquanto você está estudando, tá tudo tranquilo. Provavelmente, a hora que você acabar, você vai ter um tempo, né? Eu não sei se acho que é um ano, mais ou menos, para você encontrar um emprego e se localizar no mercado e se der, talvez poderia seguir na França. É, tem isso. Eu lembro que a Thaís explicou sobre isso. Uhum. Você tem um tempo, uma carência, né, de um tempo que eles te dão para você encontrar um trabalho, mas no meu caso eu pretendo estudar o quanto eu puder. Eu acho que o visto de estudante traz muitas facilidades e principalmente esse visto que eu tenho, que é alternância. Porque, para quem não sabe, eu sou paga para estudar, então Então, o que que é esse alternância? Você mandou para mim, eu falei, deixa eu ver, porque a nomenclatura, assim, eu vi que muita gente pergunta disso. Uhum. Gente, preste atenção agora, hein? A Ariadna vai falar de alternância. O que seria isso? Então, a alternância é uma modalidade em que você estuda, você
faz a teoria na escola e a prática numa empresa, independente da sua área. No meu caso é gastronomia, né? Que Então legal. eu estudo algumas. Ai, muito obrigada pelos comentários, gente. Eu estudo. Minha afilhada tá me mandando mensagem. Eu estudo 2 dias da semana numa escola Sim. e 3 dias eu fico na empresa, no restaurante, praticando o Que que eu legal fiz na isso. escola. Isso realmente é visionário, né? Para fazer com as pessoas, já que vêm imigrantes, que seja uma oportunidade de investir em estudos e retornar isso para o país, né, deles, né? Eu acho que é uma ideia não só para os imigrantes, né? O pessoal que está ali também, com certeza, tem alguma relação diferente, mas que existe no investimento de educação. Ó, até o André colocou aí, quero isso. O André, ele tá direto, ele tá nas lives dos brasileiros pelo mundo. Muito obrigada, André. E o André uma vez perguntou para a Thaís, eu posso ir nisso? Existe um limite de idade, né, para fazer au pair? Então, existe, no meu caso, eu faço um contrato de aprendizagem. O Hum, contrato de aprendizagem é até 30 anos. tá, Então, esse contrato de aprendizagem, ele é muito mais vantajoso, entendi. né? No caso, quando você tem mais de 25 anos, você pode fazer ele a partir de 15 anos, independente do curso da área, da sua área. A partir de 15 anos. Então, de um curso inicial até o mestrado, você pode fazer alternância na sua área. E, no meu caso, fiz 29 agora, em maio, e Sim, eu só tenho até o próximo ano para continuar com esse contrato de aprendizagem. Mas, entendi. assim, existe um outro contrato que eu estou estudando sobre isso, mas eu não encontrei nada ainda que fale sobre para estrangeiros, sobre a modalidade para estrangeiro e o limite de idade. Mas, assim, pelo menos para os franceses, não tem limite de idade, o contrato de profissionalização. Você pode Legal. fazer alternância no contrato de profissionalização e não tem limite de idade. Só que, assim, você vai receber menos, o seu salário vai ser menor. Entendi. Esse é o problema. Mas então, pessoal, sigam aí a Ariadna, a rede social dela, porque eu vi que a Ariadna é de jogar informação para a galera e ajudar muito. Então sigam lá, porque uma hora ela vai achar isso, que eu tenho certeza que dá para ver que a bicha é esperta, ligeira. Então, a hora que ela acabar o dela aí, ela vai encontrar uma saída para ela continuar ali. Porque eu acho que você está gostando, tem sido uma experiência, acho que enriquecedora, né? E aí, Uhum. nós vamos até para uma pergunta, né? Antes de você falar, assim, as outras mais profundas, o que que te levou a sair do Brasil? O que me levou a sair do Brasil, primeiro, foram a falta de oportunidade, né, que a gente tem Uhum. no Brasil. Na minha área, por exemplo, eu teria me formado, como eu não tinha um capital para montar o meu negócio, que eu acredito que seja mais fácil de crescer, eu Sim, teria que trabalhar em restaurantes e você sabe, o salário na cozinha é muito baixo. Você sempre começa de baixo, depois você vai subindo até você chegar num nível de chefe e que nem sempre ganha tão bem. sim, é, Haja experiência, haja trabalho, né? E entendi. aqui não, aqui paga bem melhor, as oportunidades são maiores. é, Enfim, você não fica desempregado aqui se você tá na área de culinária, tá na área da restauração. Você não fica desempregado de jeito nenhum, só se você quiser. Legal. E isso, eu não sei se talvez seja até um preconceito meu, a ideia preconceituosa, não que eu pense dessa forma, exatamente. Aham. Mas assim, a questão da gastronomia no Brasil, muitas vezes eu vejo que algumas pessoas têm um desprezo pelas pessoas que trabalham na cozinha, como se fosse um serviço que, tipo, né, não é super valorizado, a não ser quem já tá lá em cima, cabeça, chefe. E eu acho que Uhum. até isso influencia na questão dos salários. Existe isso, você vê isso tanto no Brasil em comparação à França, alguma diferença nesse sentido? Divisão para as pessoas entenderem que gastronomia é uma profissão e que chefe é assim um profissional que estuda muito, não é simplesmente chegar ali e cozinhar como qualquer pessoa que cozinha em casa. Então, eu acho que existe sim esse preconceito, mas eu acredito que isso tem mudado bastante.
Entendi. Muito, mas muito mesmo. Com o crescente número de pessoas que está fazendo faculdade, que está se aperfeiçoando, porque antigamente era uma profissão que você trabalhava com isso porque você não tinha escolha. É o Sim. caso aqui da França também. As pessoas me contam, até na escola, eles contam que culinária, cozinheiro, essa profissão de cozinheiro, você fazia quando você ia muito mal na escola. E aqui, quando você não tem boas notas, você não consegue entrar na faculdade, né? Pelo menos Sim. as pessoas que saem do liceu. E eles não tinham boas notas, então eles mandavam, a escola ou os pais mandavam para as piores profissões. E a cozinha era uma dessas. Então, Entendi. as pessoas que iam para a cozinha é porque não tinha opção, iam mal na escola. E hoje em dia, não, isso mudou bastante com, com esses programas de TV, que Sim. Top Chef, Masterchef, veio que meio que glamour. É uma Como coisa fala? gourmetizou, eu acho que a profissão. Exato. É igual aquela história, brigadeiro todo mundo ia fazer. De repente surgiu o brigadeiro gourmet, né? Que a gente sabe que existem outros mesmo, ainda mais hoje em dia, né? A criatividade parece que não tem fim mesmo. As pessoas cada vez inventam mais e isso é positivo, não tô falando que é negativo. Mas a Uhum. gente sabe dessa ideia da palavra gourmet utilizada para isso, né? Eu tô até fazendo uma brincadeira ligada à culinária, tá? Desculpa essas brincadeiras. Sim. Não, mas é verdade, é verdade. Então, voltando, só para finalizar, eu acho que não existe mais tanto esse preconceito, até porque a maioria das pessoas hoje estão fazendo cursos, faculdade, enfim. Então, isso ajuda bastante. Não que as pessoas que não têm o curso sejam Sim, inferiores, pelo contrário, muita gente, inclusive o chefe mais top do Brasil, não fez faculdade nenhuma. Ele veio para a França e foi por acaso ele fez cozinha, que é o Alex Atala. Então, ele entendi. não fez nenhum curso, mas assim, o fato de você fazer curso ajuda bastante hoje a tirar meio que essa mancha. Entendi. Ah, o Lucas fez uma pergunta que eu acho que encaixa nesse momento. Vamos já adiantar essa pergunta. A gastronomia brasileira é reconhecida na França? Como que é aí? Você tem comida brasileirinha fácil assim? Olha, restaurante brasileiro tem em cada esquina aqui, você encontra o tempo todo, mas os franceses não conhecem. Você pergunta, você conhece a gastronomia brasileira? Eles não sabem nada. E quando Esses sabem, só sabem restaurantes, da feijoada. e esses restaurantes são para quem? Para o público brasileiro mesmo e outros turistas? Na maioria das vezes. Só que assim, eu tenho uma amiga, por exemplo, que tem um restaurante brasileiro e o público dela, a maior parte hoje tem sido francês, até porque ela tem amigos franceses e ela Sim. convida e tudo mais. E meio que tá chamando. Mas as pessoas que eu conheço, que eu converso, não conhecem muito, não sabem muito. E é esse o meu objetivo, um dos meus objetivos. E eu acredito que de muitas pessoas da área é mostrar a nossa culinária, mostrar o que a gente tem para o mundo. Eu não sei qual das culinárias brasileiras você vai levar. Eu espero que você consiga levar um pedacinho de cada Todas, parte do Brasil. todas, todas. Porque, né, eu assim, olha, eu admiro quem cozinha, eu acho que a cozinha é uma arte, literalmente, porque a pessoa não sabe nem fritar um ovo direito, e não é por preguiça, não é porque fui mimada, é porque nunca tive as mordomias da vida, é porque a pessoa não leva jeito mesmo. Eu tento, algumas vezes dá uma coisa ou outra certa, mas não é. Mas é difícil fritar ovo, viu? É muito difícil. Me defende, obrigada, Ariadne, você ganhou um curtir agora. A gente tem aula na faculdade só para aprender a fazer vários tipos de ovos, assim, para ter Ai, noção do quanto é difícil. eu tô me sentindo muito melhor agora, porque eu me julgo muito. Não, não se julgue, é difícil mesmo. Mas, assim, essa questão da cultura em si, que a gente dá pra ver na própria comida brasileira, né? Vindo para essa pergunta que ele fez aí, eu acho que é bem interessante mesmo você poder levar um pedacinho disso, porque eu tenho familiares, por exemplo, no Belém do Pará, tem familiares na região do Paraná, existem amigos que estão em Tocantins, e cada lugar que você vai é um tipo de comida. Eu acho que nem você falou, a comida em si não é reconhecida muito pelos franceses, pelo menos no grupo que você conhece, né? E eu acho que eles estranham até o tempero, né, Ariadne? Eu não sei qual que é a tua experiência aí, mas aqui, pelo menos,
Eu lembro que na França teve uma amiga minha que inventou de fazer um brigadeiro e levar na aula ali, que tinha uma turma que eram várias pessoas, não eram só italianos na época. Mas Aham. todos acharam insuportavelmente doce. Aqui eu dei um doce de leite para as inglesas do trabalho quando eu fui ao Brasil nessa última vez. Elas adoraram, mas também falaram, é só uma colherzinha, porque é bem doce. Os doces aqui não são doces igual no Brasil. Isso aí também acho que acontece aí na França também. Acontece. Os doces, a França é conhecida pela sua patisserie, né? Eles têm as melhores sobremesas, os melhores doces do mundo e não é nada doce. Assim, eles realmente, por exemplo, quando eles fazem uma torta de morango, você sente realmente o morango. No Brasil, não, a gente faz uma compota do morango com bastante açúcar, faz uma massa com bastante açúcar. Aqui não. Só aquela massa com açúcar, claro, mas o resto natural, assim, sem quase nada de açúcar. E eles têm essa dificuldade também em aceitar, mas a comida salgada, não. Eles Não, gostam bastante. Sempre que eu preparo, eles ficam loucos e é só eles uma amam. questão de conhecer mesmo. Eles não fazem, talvez, por algum preconceito, sei lá, né? Acabam não indo, mas quando conhecem, gostam. Eu nem sei se é por preconceito, eu acredito que o Brasil, o que é mostrado do Brasil no exterior, Uhum. eles não procuram mostrar essa parte do Brasil. Eles só mostram carnaval e futebol. Sim. Então é complicado. Os Coisa franceses, quando boa que você. tem no Brasil, mostra só o carnaval e futebol, quando não as ruins, né? Que como todo país tem também, né? Exato. É uma falta muito grande do Brasil mostrar esse outro lado, a cultura, a gastronomia. Eu sempre falo, eu sempre brigo muito. Brigo não Sim. no sentido literal da palavra, mas é uma coisa que eu defendo muito, é que eles precisam conhecer o outro lado do Brasil. Até o AK Holanda falou, ó, é coisa doce e muito quente. No Brasil, né, que ele tá falando, né? Aham. Se não for, me corrija. Tá, vamos a uma pergunta que o pessoal colocou aqui. Ó, até a Valéria comentou também, porque no Brasil a doçaria puxa para os doces portugueses. Portugueses. Ah, não sabia disso, A interessante. Valéria estudou comigo, ela é formada em gastronomia também e ela trabalha com doces. E Que eu legal. amo os doces brasileiros, gente. Eu sinto muita Ah, eu falta. também. Minha filha, eu sou a formiga em pessoa. Quem me conhece sabe, eu tô melhorando um pouco segurando os doces agora. Enfim, vamos aqui a uma pergunta. Deixa eu voltar aqui. Tiveram várias perguntas que passaram aqui, que Sim, eu sim, vi. vamos voltar aqui. Desculpa aí, gente. A gente ficou falando aqui e eu falo também demais. A Ariadna tá ótima, eu falo demais. Eu falo Vamos muito para a da também. Malu. A Malu fala o seguinte: Ari, você acha que depois o fato de ser estrangeira vai te dificultar a inserção no mercado de trabalho na sua área e na França? Olha, falando pela minha experiência agora, atual, me ajudou muito. Porque o restaurante que eu trabalho é francês, é voltado para a culinária francesa, mas eles têm uma pegada bem fusion food. Então, eles queriam, principalmente, a minha chefe adora a culinária da América do Sul. Então, ela queria alguém da América do Sul para ser aprendiz dela. E eu fui contratada por ser brasileira, por ser da América do Sul. E eu coloco sempre a minha pegada, o meu dedinho brasileiro lá nos pratos. A gente faz Legal. sempre essa mistura. Inclusive tem pratos brasileiros no menu, tem pão de queijo, tem feijoada, tem vários pratos tem coxinha. E ela adora, só que a gente faz uma adaptação. A gente sempre faz uma adaptação. O pão de queijo, a gente usa um queijo francês, a feijoada, a gente usa umas carnes daqui, a coxinha a gente faz um pouco diferente porque dá muito trabalho e tudo mais, enfim. E para adaptar para os ingredientes daqui, mas ela adora, eles adoram. Que legal. Eu acho que é bem isso, né? Eu acho que talvez eles não vão comer igualzinho está no Brasil, mas daí você vai meio que vendo aquilo que talvez agrada mais o paladar, fazendo leves adaptações. Não que você vai mudar, acho que toda a estrutura seja do salgado, seja do doce, mas você consegue pegar a referência, né? Sim, mas é só uma coisa para a pergunta dela, da Malu,
talvez seja um pouco complicado na hora do visto, né? Tem empresas que não querem ter trabalho e tudo mais. Mas se você é aquele tipo de pessoa que está por dentro de todas as informações, que está ligada, e aí se a empresa fala, ai, então é meio complicado de contratar porque eu vou ter que fazer isso e isso. Você, não, mas eu já sei como faz, não, mas a gente vai por esse caminho. Então isso facilita muito. É um conselho que eu sempre dou. Procure saber todas as informações do tipo de visto que você quer, o tipo de Com intercâmbio que você quer certeza. saber, para você conseguir se sair bem na situação. Tá, vamos a uma outra pergunta aqui, Ariadna. Obrigada pela resposta. Você falou que tinha estudado gastronomia já no Brasil, né? E agora Sim. está estudando de novo. O que você está estudando agora é tipo um mestrado, uma especialização, ou é ainda uma continuação de uma graduação? Então, não é. Existe o mestrado nessa escola que eu estudo, mas eu preferi fazer o curso mais básico que tinha lá. Porque, Entendi. assim, os cursos mais elevados é como o que Uhum. eu fiz no Brasil, tem muita teoria e tudo mais. E esse que eu tô fazendo não, é prática. Que E é legal. só cozinha francesa. Então eu decidi fazer esse, porque eu não queria mais tanta prática e olha, tanta teoria. E olha que tem ainda muita teoria. Eu tenho aula de direito, de gestão, de economia, enfim. Mas é bem menos do que outros cursos. Se eu fosse fazer um outro curso, que no caso seria de acordo com a continuação que eu poderia fazer, eu ia ter muita aula teórica e quase nada de prática. E eu já estou numa idade em que eu tenho que partir para a prática. Você já quer pôr a mão na massa, tá certo. Com Não, mas eu certeza. acho que até eu fiz essa pergunta porque eu vi aqui a Shelly Costa. Se eu tô falando errado, gente, me desculpa, porque às vezes a pessoa já não enxerga direito. Mas ela falou a seguinte pergunta que talvez dá para conciliar com isso que você falou. Você ter estudado no Brasil ajudou você conseguir participar dessa modalidade? Ajudou, eu acredito que ajudou, com certeza. Porque, assim, aqui na França, quando você vai tentar entrar numa faculdade, numa universidade, você não faz uma prova, um vestibular como no Brasil, você envia um dossiê, né? Então, no meu dossiê tinha lá que eu já tinha experiência, que eu já tinha estudado e tudo mais. Então, isso ajudou com certeza. Mas eu ajudei duas amigas agora a entrarem na mesma escola que eu tô e nenhuma delas tem curso. Elas não estudaram. Legal. E elas foram aceitas. Então, e tem uma outra amiga que entrou na mesma época que eu, que também não tinha, nunca tinha estudado gastronomia. Geralmente são pessoas que estão vindo de outra área e eles entendem muito que as pessoas estão se voltando muito para gastronomia agora. Que legal. É bom saber disso, porque às vezes a gente acha, ah, ela conseguiu porque ela já estudou. Não, você está dando exemplo aí Não. de pessoas que você conseguiu incluir. Lógico que, né? O fato de você estar ali dentro e já poder ajudar essas pessoas, por isso vão lá e sigam a Ariadna. Explorem os conhecimentos dela. Não abusem, né, Ariadna? Eu amo, Karen. Eu acho que é a mesma coisa que Porque você está você me tinha fazendo aí. dito antes. Daí eu já falo assim, não, faz a divulgação aí mesmo. Eu gosto muito porque eu recebi a ajuda de muita gente durante esse percurso, assim, do intercâmbio. Depois, quando eu descobri. Eu não sabia nada do alternância. Foi uma amiga maravilhosa que chegou e falou: Olha, eu tô fazendo alternância. Aí eu comecei a fazer pergunta, encher o saco dela, perguntar tudo. Só que, assim, eu gosto de responder, mas eu gosto também que as pessoas assim, você pode ir atrás também das informações. O que eu puder Sim, responder, e se for uma coisa que, por exemplo, uma dúvida da escola, que a pessoa vai no site e não encontra a resposta, eu sim, respondo com todo prazer, mas tem muita coisa que dá para você ir atrás, dar uma gulgada lá e encontra. Então, exatamente. ela me deu a base, ela me falou, olha, Ariadna, tem essa modalidade aqui e tal e tal. Depois eu Sim, fui lá, comecei a pesquisar. E aí depois eu encontrei um outro anjo da guarda, que foi o Pedro. Ele fez um vídeo no YouTube, ele tem até um Instagram chamado Dossier França e tem um canal também que ele fala sobre alternância também. E foi ele legal. que me ajudou muito. Então assim, eu recebi tanta ajuda que o que custa eu ajudar outras pessoas, né? O que custa eu
Não, isso que você está falando é muito certo, né? A gente que eu também passei por algumas situações que eu vi pessoas assim se mobilizando para ajudar. Lógico, eu sempre tive um, não, fica até feio falar isso que parece uma coisa de modéstia, né? Mas Ah, assim, sempre fui de ajudar muitas pessoas, as pessoas mandarem dúvidas, até quando estava no Brasil com outras relações. Quando eu precisei de ajuda, eu encontro às vezes algumas dificuldades de eu aceitar ajuda, porque eu acabo indo muito atrás das coisas por conta. Mas várias pessoas se levantaram para me ajudar de alguma forma, né? Até negócio de cidadania que eu comentei no vídeo também, várias situações aqui em Londres também. E como que é legal você ver que pessoas, né, podem se ajudar e essa troca, como ela é fundamental para que outras pessoas se ergam. É uma forma da gente torcer por outras pessoas e essas pessoas também torcerem pela gente, né? é verdade. Muito. E eu acredito que uma coisa leva a outra. Quando você ajuda, aquilo volta para você e depois a pessoa que você ajudou, ela vai ajudar outra pessoa e isso cria uma rede maravilhosa. Com Isso é muito certeza. E bom. eu acho que fica, né, Ariadne? Talvez agora você não vai precisar, mas é aquela coisa. Lógico que é em cima disso que você falou, né? Não abusem no sentido do que é básico, né? Vai sempre investigar o básico e absorva os conhecimentos dessas pessoas. Eu vejo assim, que nem canal de YouTube, você falou aí do seu caso. Meu caso também, com a cidadania italiana, Fábio Barbiero, gente, foi o meu professor sem ele saber, nem sonha que eu existo. Mas se não fosse o canal dele, eu não ia ser incentivada a fazer por conta. E como que é legal o que que a internet proporciona pra gente nesse sentido. Então valorizem, porque edição de vídeo também dá um trabalho, já tem que É. emendar aqui. Ariadna, vamos fazer o seguinte, a gente está com 28 pessoas, tem muita pergunta aí, gente. Eu vou dar um minutinho para vocês anotarem essas perguntas, porque eu quero que elas voltem. Eu vou ter que encerrar a live e chamar você de novo, por Tá. causa do tempo da live, que se ela encerra, eu perco todo o conteúdo e não consigo colocar no canal. Um beijo para a Daniele, minha mãe também tá mandando carinho, o pessoal que entrou aí de volta. Vamos seguir. Desculpa, Ariadna, tive que cortar agora. Não tem problema, não se preocupa. O pessoal aqui tá mandando inbox para mim, elogiando, dizendo que tá muito legal e Ai, que bom. eu também tô gostando muito e a gente tem muito para falar ainda. Olha, tem uma pergunta que eu gostaria de responder agora, antes que a gente Sim, passe. É do pode André. responder. Ele está perguntando se todo estudante pode trabalhar. Sim, André, todo estudante pode trabalhar. Só que para fazer alternância é muito importante essa informação. Porque tem gente que não sabe e chega aqui e acha que pode já ir direto fazer alternância e não pode. Você tem que ter estudado aqui na França no mínimo um ano. Hum, Porque antigamente, antes de 2016, você, como estrangeiro, você só chegava aqui, você chegava, já podia encontrar um trabalho, uma escola e já começar uma alternância. E hoje não, isso mudou. Depois de 2016, assim, mudou, mas de certa forma melhorou, porque a idade também aumentou. Antes era até 25 anos, agora aumentou para 30 o contrato de aprendizagem. que bom. E profissionalização, como eu falei, eu acredito que não tem limite. E assim, tem que vir. O que eu aconselho venham com visto de estudante. Uhum. Passem um ano estudando, nem que seja francês, que foi o que eu fiz. E depois, quando vocês forem aplicar, vocês vão conseguir. E outra coisa, você não pode, durante esse ano de estudante aqui, antes de aplicar para a alternância, você não pode trabalhar mais de 964 horas. Porque senão eles te barram e não te dão visto 964 horas no quê? No ano? no ano. Que são as 20 horas semanais. Você só pode estudar, você só pode trabalhar aquelas 20 horas semanais. Porque Entendi. tem gente que, não tem problema, eu vou trabalhar um pouquinho mais aqui. Tem muita gente que faz isso, mas se você fizer isso na hora que você for pedir o visto de alternância, eles vão saber, eles descobrem e não te dão. Entendi. Então, respondendo, até você respondeu a segunda pergunta que passou do André e André, então, só até 20 horas. Esse part-time, 20 horas semanais, é aceitável. Mais que isso, não, que conforme ela falou, perde o visto depois na hora de renovar. Então, Isso. é importante falar isso. Outra coisa super importante, com visto de estudante a gente só tem direito a trabalhar 20 horas, certo? Só que quando você faz alternância, sendo estrangeiro, que é o meu caso, você pode pedir uma autorização de trabalho.
Então, essa autorização de trabalho te dá direito a trabalhar 35 horas semanais, que é o que eu faço. Entendi. Entendi. Então, ó, tem mais pergunta aí. Eu vou aproveitar que o pessoal tá empolgado, que eu gosto assim mesmo. Eu gosto de deixar a gente atrapalhado. Ó, se eu ver que eu não tô respondendo sua pergunta, gente, usem esse balãozinho aí, esse quadradinho que tem perguntas bem baixo, que daí essa certeza que não vai passar em branco por mim aqui, eu consigo perguntar para a Ariadne. Sim. Aqui, ó, veja bem, estão falando aqui da idade. A Cá Holanda falou, não consigo mais, tô velha demais. Para quem tem mais de 30 anos, Ariadne, você sabe de alguma outra alternativa que seja? Olha, então, eu não sei muito. Eu sei que você pode vir como estudante, né? Tem o visto férias-trabalho não dá, porque isso é até 30 anos. Isso é bem chato, esse limite que eles colocam. Mas tem o visto de trabalho. Tem o Pedro, eu não sei você, eu não sei se você fala sobre isso, se você dá dicas, mas não é sobre a França, né? Suas dicas. Sim. Mas esse meu amigo do Dossiê França, ele dá dicas de como conseguir emprego na França estando ainda no Brasil. Ah, Que entendi. é super fácil. Inclusive, ele conseguiu o trabalho. Ele fez entrevista pelo Skype. Que É legal. possível. Para quem Sim. tem mais de 30 anos, você pode conseguir um trabalho, um visto de Pode trabalho. talvez focar em algumas áreas que eles precisam mais, mas não que é impossível, né, Ariadne? Não, imagina. Sempre tem uma brecha. Sempre, sempre, sempre. Eu nunca imaginei que eu iria continuar na França depois do au pair e que eu iria estudar. O máximo que eu pensei foi, eu vou terminar o au pair, eu vou ficar uns 3 meses ainda estagiando no restaurante, isso já vai ser perfeito para minha experiência. Sim. Quando chegar no Brasil, seria também, quando chegar no Brasil, só o fato de eu ter morado na França já vai ajudar muito. Mas não, gente, eu descobri uma outra modalidade de visto e hoje eu tô sempre descobrindo uma coisa nova. É aquela coisa, né, Ariadna? Não dormir no ponto, né? Enquanto está garantido, já vá pesquisando. Ó, você sabe que você tem até um ano, tem até um ano e meio, enfim, você tem um tempo. Vá atrás de já pensar como isso pode ser ampliado caso você tenha interesse de seguir ali, né? Ou que seja dentro da Europa, já que a gente está falando em União Europeia, e muitas vezes é quase que padrão quando a gente fala em União Europeia. Aqui a X Nicole falou, você recomendaria então fazer o au pair antes? Eu recomendo muito fazer o au pair. Mesmo que agora o visto tenha mudado, não é um visto específico e depois dos 2 anos você tem que voltar para o Brasil para renovar como estudante e voltar de novo. Só que assim, essa semana eu estava conversando com uma amiga, a Carla, e ela passou no mestrado agora, passou para o mestrado aqui agora, numa universidade francesa, na Sorbonne. E aí eu perguntei para ela, porque ela tá com visto de au pair, ela é au pair. E eu perguntei para ela, Carla, como você vai fazer? Você vai ter que voltar para o Brasil e aplicar de novo como estudante? Ela falou, não. Eu conversei fui lá na prefeitura, conversei com eles falaram que eu não preciso, que eu só vou renovar. Que legal! Então, é uma novidade, porque como essa modalidade é nova, o visto de au pair é novo, eu não sei as informações, mas aí já tem uma novidade, que foi o caso da Carla. É ficar ligado nas novidades, no que o povo fala. Tome muito cuidado, né? Às vezes você vai ouvir no canal e vai achar que aquilo é verdade absoluta, mas fiquem ligados. Se falou alguma coisa, deu uma dica, aprofunde o conhecimento e vá em cima disso, que há chances de continuar onde você está ou ir para quem ainda não saiu e pretende sair, seja por experiência ou para mudar de vez, né? Exatamente. Mas assim, para ser sincera, eu recomendo muito. Eu recomendo muito, 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 porque você vai vir, você não vai ter gasto com aluguel, você não vai pagar comida, você ainda vai ter uma ajuda de custo, que com essa ajuda de custo você pode viajar, dependendo de como você se controla financeiramente, você consegue fazer muita coisa. E aí, nesse tempo, você aprende o idioma, que é o principal. Você não consegue entrar numa escola, numa universidade aqui sem falar o idioma. Então, é um facilitador. Esse visto é um facilitador para você conseguir as outras coisas, os outros objetivos. Eu aconselho muito. Entendi. Você pode talvez não estar fluente, mas tem que se virar, né, na língua, né? E eu acho que essa experiência anterior pode ajudar nisso.
não querendo ser assim tão intrusa na sua vida, você poderia assim falar uma base do valor do au pair? Eu perguntei isso pra Thaís também, vai que você tem uma ideia. Então, uma base, assim, média, o que eu recebia na época era 80 euros semanais, Uhum, que é muito pouco. A sim. família pagava o mínimo do mínimo. Mas tem família que paga 100, 150, vai depender da família. Isso é por semana, né, Por Ariadne? semana, por semana. Não, é legal você falar porque, assim, às vezes o pessoal ouve, o pair vai chegar, é uma boa oportunidade, gente, mas não é que você vai ganhar dinheiro com isso. Isso é uma entrada para você chegar lá e se você, né, já ligar o botão e falar, vou fazer um curso aqui, é uma porta de entrada para você chegar, ou seja, ter uma experiência ainda que curta e voltar, ou depois se aprofundar e ver se dá para ficar. Então é só porta de entrada, né, aliás, né? Eu acho que assim, É. é experiência, mas não que é um dinheirão, você não vai fazer dinheiro com isso. Não, gente, imagina, você vem para vir para a França, para estudar, para conhecer, para ir para museus, para fazer tudo isso, no intercâmbio normal, você ia gastar muito. E com Uhum. esse visto, não, você não vai gastar quase nada, só a passagem, basicamente só a passagem e alguns outros gastos. E você ainda recebe por isso. E assim, se você for esperto, eu, por exemplo, depois eu comecei a fazer babysitting, quando eu melhorei o francês, eu comecei a fazer babysitting. Teve uma época que eu virei a rainha dos babysittings. Eu tinha babysitting todo dia, e isso dá muito dinheiro, acho que você sabe. Aí deve Sim. ter também. E dá muito dinheiro, você recebe por hora e, enfim, ganha muito bem. Eu, por exemplo, às vezes eu ficava a noite inteira só estudando, não fazia nada. Ficava estudando ou assistindo Netflix, não fazia nada. É aquela coisa, diferente do Brasil, que, né, os pais muitas vezes deixam na casa de familiar e tal, não é cultural deles, né? Eles têm isso, né? Tem uma festa, tem um jantar, tem uma criança pequena, não posso levar, porque tem o posto também, né? Os restaurantes, bares, principalmente, aqui pelo menos não aceitam crianças após as 7 horas da noite. Então, você não tem onde deixar o seu filho, ou você não sai, ou você paga para ficar com alguém. Né? Uhum. Os familiares às vezes nem moram perto, então é bem assim cultural e é bem isso mesmo que você falou, é um salário, eu não sei aí, mas aqui eu tô meio por fora do preço de babysitter, mas se eu não me engano, você pega na faixa de 8 a 11, 12 a hora. Aqui é a mesma coisa, só que euros, mas é a mesma coisa. Eu, Sim, por exemplo, eu cobrava 10 euros a hora. Eu ainda faço babysitting, só que assim, eu só sim, faço para uma família, porque é uma família que eu gosto muito, eles moram a 10 minutos da minha casa, e sim, eu sempre faço. E essa semana eu fui fazer, os pais tinham um jantar, e eles estavam em casa, mas eles ficaram com medo de as crianças acordarem e atrapalhar o jantar, né? E eles falaram, entendi. Ariadne, eu quero que você fique aqui, você pode estudar, pode fazer o que quiser. É só pro caso de as crianças acordarem. Eu passei a noite inteira, ganhei 100 euros sentada estudando. Sim, Então, assim, é muito bom, muito bom. Claro que e tem as um. crianças aqui também tem aquela coisa de ter horário para dormir. Lógico, se segue a cultura daqui, né, gente? Eu tô É, falando, como uma família brasileira que segue todos os hábitos ainda brasileiros, que a gente sabe que a gente gosta de esticar, né? Mas só por ser uma região mais fria, exceto no verão, aqui escurece muito cedo. Então, acho que as crianças já vão ligando o botão de desliga, né? Desligando o botão, né? sim, é E daí já verdade. vão dormindo mais cedo. Às vezes você vai de babysitter só para ficar olhando a criança dormir, né? E é bem isso que você falou, dá para fazer outras coisas. Lógico Sim. que vai muito de qual família que você tá cuidando também, né? De qual criança que você tá cuidando. Às vezes você pega uma que vai querer explorar, mas é tudo aquela coisa, né? O que Uhum. foi acordado? É isso, é isso. É. Tem uma pergunta. Eu posso ir também vendo as perguntas, Claro, porque claro, pode, porque são eu às perguntas que eu vezes. acho super importantes. Que Sim, eu pode acho que. falar. Tem a Bibi Duque, eu não sei como pronuncia. Sim, Ela falou assim: qual nível de francês você acha importante ter? E eu acho que isso é muito importante também. Se for para o au pair, eu acho que um A2 tá bom, um A2, porque assim, tem o A1, que é quando você não sabe de nada, quando uhum. você está no básico do básico do básico, e o A2 é quando você consegue se comunicar. Se comunicar não quer dizer que você seja fluente, significa que você consegue falar algumas coisas e consegue entender. O A2 Então, tipo seria mais ou menos assim, né?
entende de direções, direita e esquerda, entende quais são alguns elementos, acaba estudando vocabulários relacionados àquilo que você vai trabalhar, isso também ajuda, né? Uhum, uhum. As frases, digamos, cumprimentos, essas coisas assim, né? E que, de certa forma, já dá para você se comunicar um pouco, né? É. Tá, o André falou aí, existem trabalhos informais? O André já tá querendo já dar um jeito, já, né? O Vamos. jeitinho brasileiro, né, André? Muito bem. Então, André, eu tenho dois trabalhos informais. Um desses é o babysitting que eu faço, é Uhum. informal, não tem contrato. E o outro são os ateliês. Eu dou curso para crianças de culinária. É uma coisa bem informal, é um extra. É no Sim, fim de semana, quando eu não estou trabalhando, vou lá, trabalho 3 horas e volto para casa. legal. Existem sim trabalhos informais, Esse muitos, negócio e de restaurante também. esse negócio de babysitter, au pair, de certa forma, o André perguntou para a Thaís, eu vou perguntar na sua visão agora. Você acha que tem essa problemática com o homem? Tipo, talvez é mais aceitável a mulher para ser babysitter aí, para ser au pair? Infelizmente, sim. Aham, Infelizmente, sim, mas eu vejo que eles estão mudando muito a mentalidade. Eu tenho vários amigos que são au pair ou foram au pair. entendi. Vários amigos. Então, acredito que eles estejam mudando. Porque, como assim esse preconceito? Sim, Como assim homem não pode cuidar de criança também? Claro que acredito que o medo maior sejam os casos de pedofilia, que a sim. porcentagem maior é de homens. Mas, enfim, a gente não pode também excluir os homens desse intercâmbio por conta disso, sem não podemos E julgar. boa parte das casas aí, se duvidar, tem uma câmera, né? Principalmente quando envolve muito de cuidado com criança, né? Porque aqui é mais acessível, né? Esse negócio de colocar tecnologia, câmera, essas coisas. Então, eu acho que quando tem que envolve muito de deixar as crianças com outras pessoas, ainda mais com estrangeiros, né? Desenvolve outras culturas, é meio natural, assim, não digo que é justificável, tá, gente? Mas é Uhum. natural ter esse negócio de falar assim, com quem eu vou deixar meu filho? Então, considerando aquelas que tem câmera, realmente não tem o porquê, né? É, verdade. É, a Holanda colocou, o au pair tem limite de idade na França? É 30, né, É Ariadne? 30 anos, mas eu conheço uma au pair que veio como au pair, ela tinha quase 40 anos. Porque parece que existe uma brecha onde, por exemplo, eu sou uma família e eu quero uma au pair experiente para cuidar do meu filho. Eu não quero, eu chego lá na prefeitura e exijo, falo, olha, eu não quero uma pessoa muito jovem para cuidar do meu filho. Eu quero uma pessoa de tantos anos. E essa pessoa, eles vão criar tipo um documento e vão conseguir provar que eles querem uma pessoa mais velha. São raros os casos, mas existe sim. Entendi. A Bibi, eu acho que ela tá preocupada com a questão do idioma, que eu te entendo, viu, Bibi? Porque não é fácil se comunicar quando você não consegue falar o idioma. Ela tá perguntando especificamente no curso de gastronomia. Qual o nível Ah, de francês suficiente para entrar num curso de gastronomia? Tipo o seu, talvez outros. aham. Olha, quando eu entrei, eu tava no. Eu falo que eu tava no B1, porque era o nível que eu tava, assim, do diploma. Mas Sim, eu entendia muito, muito, muito e já falava mais ou menos muito bem. sim. Então, só que assim, o curso de gastronomia, você estuda o vocabulário específico daquela área e Uhum, você consegue se virar. Então, eu aconselho que você tenha um B1. entendi. Até porque você vai ter matérias também, como eu falei, vai ter gestão, direito, administração, economia, que você vai ter provas daquela matéria, você vai ter aulas, você vai apresentar trabalhos. Então você precisa falar o mínimo do idioma, mas não precisa ser fluente. O pessoal tá brincando aqui nos comentários que au pair é velhofobia. Dei risada, olha, eu tô com 30 também, já nem ia rolar não, o au pair lá pra mim. Ai, meu Deus, mas tudo bem. Você sabe assim, se tem esse negócio, tipo, a pessoa tá com 30, supondo que os que estão ouvindo aí tá com 30 ou tá com 29, quase 30. Como tem o período lá pra ficar até 2 anos, ainda é aceitável. O limite pra iniciar é 30, no máximo. Para iniciar, Pra iniciar como au pair, supondo que eu tenho quase 30, aham, né? Não tô completada ainda os 30. Ainda é possível começar, ainda que tenha 2 anos, né, de
podendo ser au pair, vai passar, né? Calculei que vai ter os 31. Você sabe dizer se... Pode, Tá. pode, porque assim, eu posso chegar na França até um dia antes, um dia antes de completar 30 anos. Sim. E se você já estiver na França com o contrato de au pair com 30 anos, nada vai te impedir de continuar. Então, você vai poder ficar os 2 anos, até os 2 anos, sim. O que manda mesmo é o começo. É uma coisa de contrato mesmo, então o que conta é a data inicial, digamos assim. Ela até Exato. falou, a Bibi, ó, aqui em Londres cobro 10 a hora para babysitting, já ganhei uns 50 numa noite sem fazer nada porque as crianças estavam dormindo. Isso é maravilhoso. Eu E outra vez que eu sempre, peguei, eu tive que trabalhar um pouquinho. é por isso que eu não gosto de fazer babysitting durante o dia, porque durante o dia as crianças estão acordadas. Eu gosto de fazer à noite, porque elas estão dormindo e eu fico lá Só ganhando, só pra cuidar, né? Só se ligar, acordou e não tem jeito, mas eles são bons de cama, viu, gente? Eles dormem. O André até brincou assim, ó, eu sou professor, aqui eu cuido de 30 crianças na mesma sala, au pair seria fichinha pra mim. Uau! É. É verdade. E é homem, né? Aquela questão que tu tava falando. Isso já conta bastante quando a pessoa é professor. Legal. Bom saber, viu, pessoal, que o professor como eu, como outros que devem estar aí ouvindo, é uma dica, quem sabe, né? Lógico, você recomeça, né? Não é que você vai entrar numa sala de aula, não é isso que a gente está falando, mas não deixa de ser uma forma de ensino, né? Ai, gente, é um intercâmbio, tem que pensar isso, é um intercâmbio. É uma experiência, conta até para a tua área. Sim. A Nicole fez uma pergunta: quais os gastos você teve para aplicar para o programa de alternância? No caso, se eu fizesse o au pair primeiro, já facilitaria para aplicar por já estar aí? Acho que é a questão que você falou. Sim, ajuda bastante, mas assim, como o visto mudou, não é mais obrigatório você estudar o francês. Então, se você vier como au pair e se basear nisso e falar, eu não vou estudar francês porque não é mais obrigatório, você não vai conseguir fazer alternância. Porque você vai ter que ter estudado aquilo que eu falei, você vai ter que ter estudado no mínimo 1 ano. Então, vem como au pair, se prepara para pagar um curso de francês durante esse ano que você estiver aqui, estuda o francês e você estando aqui é muito mais fácil, porque você vai poder ir direto lá nas escolas, você vai poder procurar um emprego antes de tudo. Você já vai ter a facilidade de falar a língua, de ir direto no empregador, na escola e tudo mais. Então é muito, muito mais fácil. Legal, eu acho que é bem aquilo, né? Começo, mas já abre muitas portas, te deixa mais confortável, né? Para iniciar num desafio maior quando você já tá ali, já tá conhecendo a área, né? Sim. Legal, legal você falar isso. Vamos ver aqui. Meu Deus, peraí. A K, Holanda, falou assim: como não entendi? Por favor, tá dando um delay no vídeo, provavelmente vocês estão ouvindo um pouquinho atrasado. Então coloque aí qual que é que você não entendeu, para ficar claro pra gente, porque o vídeo às vezes dá uma diferença de uns 10 segundos às vezes. Então a gente perde aqui a sequência das perguntas em relação ao que estava sendo falado, tá? A Mari Franco falou o seguinte: tem alguma prova de conhecimentos gerais para começar com uma alternância? Para começar, não. Eles pedem geralmente um teste de nível de francês. Tá. Só que aí quando eu fui fazer a minha entrevista, né? Quando eu entreguei o dossiê, depois eles me chamaram para entrevista. Aí eu falei com ela falou: você não precisa fazer o teste. Eu tô vendo que você fala, que você entende, você não precisa fazer o teste. Então eu já não precisei. Só que nós, estrangeiros, no final do curso, a gente precisa fazer uma prova que é como se fosse um vestibular para validar o nosso diploma. E isso é normal. Como nós não temos um diploma da União Europeia, a gente precisa validar o nosso diploma. E aí, no caso, eu vou ter que fazer uma prova de história, geografia, matemática e tudo mais. Só que é bem fácil. É realmente muito fácil e a escola até nos ajudou com um professor particular, ele nos deu aula Que legal. particular, ele fala como vai ser a prova, então tranquilo. É tranquilo, só vai ter que ser em francês, gente. Tudo em francês, gente. Eu acho que o foco maior é a problemática que eu vejo assim. Eu aqui não tive grandes experiências ainda com estudo, apesar de ter formação em professor, mas eu fui numa escola aqui
E era escola para necessidades especiais, necessidades cognitivas, tá, gente? Então isso também interfere. Mas olhei atividades das crianças e, de certa forma, por mais que muitos de nós brasileiros criticamos a educação brasileira muitas vezes está muito à frente em questão de conteúdos, sabe? De jogar muito conteúdo. Então, assim, eles exigem menos conteúdos numa avaliação, de modo geral. E nesses testes, então, eles consideram que você é estrangeiro, que você é imigrante, não teve aquela bagagem de saber toda a história. Então, assim, eles vão relevar algumas coisas. Então, acho que essa parte a gente não precisa apavorar tanto, né, Ariadne? É, Mas a língua. eu tô vendo aqui que tem vários amigos meus da minha sala francês na live. Ah, é? É, Não, não devem estar entendendo eu nada. acho que você tem que falar um bonjour, pelo menos. Bonjour Ariane, ça va? Je pense que tu ne comprends rien. Je parle portugais avec mes amis brésiliens. C'est un direct, bisous. Bonjour! Vou falar só isso, porque a pessoa não sabe. Perfeito. Gente, olha, eu acho lindo francês, mas um dia, viu? Hoje em dia não é muito a minha prioridade, porque realmente tem que. Eu acho que a pior parte é a pronúncia mesmo, assim, não é nem. Dá pra Nossa, associar, né? Mas nossa, é muito, muito difícil a pronúncia. Ele hoje tá você é falando fluente, Ariadna. como? Hoje você é fluente em francês. Qual o nível que você estabeleceria, assim? Eu não sou fluente, eu não me considero fluente porque eu tenho muita dificuldade na gramática. Sim. Então, assim, eu tenho dificuldade em conjugar verbos. É muito difícil conjugar verbo em francês. É como a conjugação portuguesa, só que no Brasil a gente não, a gente fala muito informalmente. A Sim. gente não conjuga. E aqui não, eles conjugam mesmo. Em todos os Ah, tempos verbais, assim. e tem todo esse monte de conjugação, né? Que o português. Uhum. É, É bem línguas parecido. latinas, gente. É bem parecida a gramática portuguesa, é tanto que quando eu estou estudando, às vezes eu recorro à gramática portuguesa para lembrar. Associar, né? Fazer algumas coisas para facilitar na prática. Ó, o pessoal que tá falando aí, ó, a Gabi falou assim, ó, eu tô no trabalho, não vou conseguir ver agora. Salva, vou salvar. Consegui salvar a primeira parte, tá lá no IGTV já. A segunda, assim que finalizar aqui, antes de fechar 1 hora, eu encerro e vai estar salva lá. E depois eu vou editar e jogar no meu canal bonitinho, viu, gente? Vocês assistem no IGTV, eu gosto muito. Mas quem puder dar um like, uma visualizada lá no YouTube, é legal também para ajudar a subir esses vídeos. Porque aqui no IGTV fica do jeito que tá. Lá eu faço tão bonitinho, trabalhado. Então vamos dar uma olhadinha, por favor. Aquela que tá pelando, viu, Ariadna? Ai, não se preocupa. E você tem vídeo falando sobre a nacionalidade italiana, não é? Sim, eu Eu- fiz 2 vídeos. Um eu lancei hoje. Foi hoje, pelo menos. Eu tô tão biruta já de tanta coisa que eu tô fazendo. Mas eu fiz a parte um e a parte 2. Parte um Brasil, parte 2 na Itália. E eu fiz Hum. sozinha a minha cidadania italiana. Aqueles que tiverem origem italiana também é uma forma de ir para o exterior, no caso, para a Europa, né? Poder morar para a Europa sem visto nenhum. Eu, por exemplo, aqui não tive que fazer nada disso que a Ariadna está sofrendo, entre aspas, de aplicações, né? Então eu consigo aqui, pelo menos por enquanto há esse acordo Brasil e Europa, né? Quando eu falo assim, porque já existe o passaporte, eu já tenho o passaporte europeu, aí é tranquilo, não tem que aplicar em nada. Eu posso morar em qualquer lugar aqui da Europa, exceto aqui no Reino Unido, que pode ser que no ano que vem mude Isso devido que eu ao ia te Brexit. perguntar. Isso que eu ia te perguntar, porque mudou, né? Mudou. É, Assim, eu não sei como é que vai ser agora com a pandemia, se vai ter alguma mudança, mas até então, até 31 de dezembro, quem entrou aqui e tem um contrato de trabalho, tem alguma ligação, algum vínculo empregatício, pode seguir tranquilamente, desde que tenha o passaporte, né? Ou que tenha um visto. Não faz muito sentido, né? A lei não pode retroagir. Eu acredito que se você já estava no país Sim, antes de a lei entrar em vigor, não tem como eles te mandarem embora. Não vai ter exatamente. como. É a mesma coisa que da idade que eu perguntei do au pair. Se começou, era menos de 30 ou até 30, ok. Então, assim, quem tem vontade de vir para o Reino Unido é este ano, porque ano que vem pode ser que não consiga entrar mais. Isso vale até para o pessoal que está aí já pela Europa, que às vezes tem interesse de vir para cá, venham até o fim do ano, porque depois eu não sei se vai ser prorrogado ou não. Tá uma brigueira aqui, né? Gente a favor, gente contra, mas tudo indica que vai sair mesmo, né? Já teve multa, já rolou multa até, então eles vão ter que se resolver agora, ainda que sem acordo com a União Europeia.
Então é até o fim do ano. Eu que já estou aqui é uma coisa, mas depois eu já não garanto nada, até porque a imigração daqui já não é muito fácil naturalmente, né? É verdade, é verdade. Imaginem depois. É por isso eu também eu penso da mesma forma e, por exemplo, eu tenho muito medo de voltar para o Brasil. Eu vou fazer de tudo para continuar aqui legalmente, continuar renovando meu visto todo ano, para não ter que voltar para o Brasil, ficar aqui legal, voltar para o Brasil, porque assim, pelo que eu tô vendo, as fronteiras, cada dia que passa, as fronteiras estão se fechando. Eles estão barrando estrangeiros, então eles estão fazendo de tudo. É tanto que a mudança desse visto de au pair foi uma das. Tá na cara, assim, que eles querem barrar, porque antes, como era um visto de estudante, era muito fácil para você continuar aqui. E 99% das pessoas que vinham ficavam. E Legal. agora não, tem que voltar. O André já deu até tchau que ele não pode ficar mais, mas depois você assiste o resto, André, não se preocupe. Muito obrigada novamente pela participação. Ah, deixa eu ver aqui quem é que fez uma pergunta aqui que eu vi. A Bibi falou, ó, mas ser fluente é conseguir se comunicar. Errar faz parte mesmo assim. Aí, ó, fique feliz, Ai, aliás. que consolo. Então eu É sou que a fluente. gente se cobra muito, né? Eu também, não, mas eu tô longe ainda porque eu falo assim que a minha problemática tá mais ligada a entendimento mesmo. Às vezes a pessoa fala, eu não consigo ainda entender tudo. Então eu acho que daí eu estaria num nível mais baixo se comparando ao seu, que já tá cursando o negócio, certeza que você já tá expert e que não tá sumindo. Nossa. É, às vezes eu não entendo muito quando eles falam gírias, e isso é muito normal. Até no Brasil existem as diferenças Exatamente. linguísticas e a gente não entende tudo. Então é normal. Vou até já dar um spoiler aqui, eu tô produzindo um vídeo, tô esperando a galera que eu já convoquei aí. Eu vou fazer um vídeo sobre variação linguística no Brasil. E talvez daqui um mês deve estar saindo aí com o pessoal falando do Brasil inteiro. Tem algumas regiões que eu não tenho gente, tipo assim, Piauí, Maranhão, sabe? Aí a Aham. gente pode conversar depois, tá? Ariadna, aqui eu sou cheia dessas, de jogar a bomba ao vivo pra todo mundo, pra pessoa dar um fugir. Você está falando de um assunto que eu amo, variação linguística. A gente depois conversa em box aí, pra gente não perder o rumo aqui do pessoal Tá ficar bom. o que vocês estão falando. Vamos para a Tem uma... pergunta da Mari. Ela fez uma pergunta. É fácil alugar um apartamento no Reino Unido e na França? Eu vou responder rapidinho o meu, mas já passo para você, já que você é entrevistado. Gente, Reino Unido é assim: se você tem dinheiro, você faz tudo. É bem que o negócio de ter dinheiro, sabe? Então, assim, se você tiver a grana para depósito, o que é o depósito? Como não tem fiador, lógico que quando a gente fala em casa, em apartamento, complica um pouco mais. Às vezes, algumas imobiliárias vão pedir que tenha essa indicação. Mas, de um modo geral, se você tem a grana, e quando eu falo dessa entrada, dessa garantia, não é um valor muito baixo. Por exemplo, um estúdio flash, que é aquele apartamentozinho que é tudo junto, cozinha, que é quarto, tudo ao mesmo tempo e só tem um banheirinho ali do lado. Isso é na faixa tô falando de zona 2, que isso também interfere. Quando a gente fala em Londres, a gente fala, tô falando em Londres, tá? Não Reino Unido geral. Londres, quando você fala, você tem zonas, então isso vai mudar o preço também. Falando em Londres, eu estou na zona 2. Zona 2 é a zona, digamos assim, mais próxima da zona 1, que é onde está o centro. Então, na zona 2 é um pouco mais caro do que você indo para 3, para 4, para 5, para 6. Só que eu alugo, no caso, um quarto. O quarto é tranquilo, você paga um mês, digamos, antecipado, e depois você vai lá e já paga o outro mês. Então, você sempre dá um de garantia, não todo mês, ou de entrada, tá? Então, ou não tem um fiador, mas daí eu vou lá e pago a entrada. Quando é um apartamento, algumas imobiliárias pedem esse depósito, essa garantia num valor, digamos assim, 2, 3 vezes mais do que o aluguel. Então, é grana, porque um apartamento desse vai sair na faixa de uns 1.500 pounds, um pequenininho, tá? Ovo, aqui é super caro, estamos falando de Londres. Isso eu tô falando de zonas mais próximas do centro, tá? Se você vai lá para a zona 6, 7, que daí vai dar mais ou menos 1 hora, mais ou menos pegando trem, às vezes não tem underground para essa região, aí às vezes, tipo, 1 hora do centro, que é grande, né? A gente tá falando de uma coisa que é nível, tipo, São Paulo. Então, aí você consegue achar uma coisa melhor, mais barata, tipo, quando eu falo mais barata, na faixa de uns 800, 1.000. Só que subiu muito do ano passado para cá.
Eu não sei como é que vai ser depois do Brexit. Pode ser que suba ainda mais, tenha um boom, isso me assusta um pouco, mas não vamos deixar para sofrer depois. Como pode ser que baixe, já que as pessoas vão sair, né? Então a gente não tem muita noção. Mas um quarto nessa faixa você tem que ter um depósito. E uma residência você também tem que ter um depósito ou um fiador, ou às vezes os dois. Depende muito da imobiliária e o nível do imóvel que você está vendo. Mas aqui é caro. Agora você, Ariadne, desculpa te cortar tanto. Não tem problema. Eu tô chocada. Eu sabia que Londres era caro, mas não sabia que era tanto. Nossa. É caro. Então, sobre alugar apartamento aqui, é muito difícil alugar apartamento em Paris, porque Paris tem todos os apartamentos assim possíveis e imagináveis. Os proprietários estão usando para o Airbnb. Agora eles criaram até uma lei que as pessoas que alugam apartamento para o Airbnb vão ter que pagar impostos para tentarem diminuir, para ver se essas pessoas alugam os apartamentos, porque a gente não encontra apartamento para alugar. E os apartamentos aqui é um ovo, é Sim. minúsculo. E se você quer alugar um apartamento maior, é caríssimo. E só que assim, existem, como não é como Londres, mas tem Paris, né, que é o círculo, que eles chamam de caracol, e tem os arredores de Paris, que é a banlieue. E na banlieue você consegue encontrar apartamentos enormes e bem mais baratos. Você encontra um apartamento de 900 euros, de 60 metros quadrados, Olha. 55 metros. Sim, E mais ou dependendo menos do lugar. quanto tempo, mais ou menos, para você chegar ao centro, né? Lá, Paris, lá, a Torre Eiffel, que eu vi essa longe. 40 minutos, 50 minutos. Tem transporte público ou é carro? Transporte. Tá, Eu tô falando assim de zonas em que tem que tem trem ou metrô. tá. Para um lugar bem mais longe, que você tem que vir de carro, é bem mais barato, muito mais barato. Eu moro, assim, eu tenho muita sorte. Eu sou a pessoa mais abençoada por Deus, assim. Eu moro num apartamento em Paris mesmo e eu só pago 800 euros. E já é incluso água e luz. Meu Deus, meu sonho. Igual eu falei já em outras lives aqui e já comentei alguns posts do blog também que eu tenho lá. Mas enfim, eu não entro muito nesse assunto, mas quem quiser manda aí que daí a gente vai criando tanto os vídeos como os textos, mas a minha experiência aqui, meu, é muito caro. Londres, assim, o Nossa, salário, obviamente, se comparado aos outros países daqui, você ganha mais, você tem, assim, mais oportunidades, mas, tipo, como eu posso dizer, um salário aqui, a média é por hora, né? Eu não sei como é que é aí, mas aqui é por hora e é na faixa do salário mínimo da Inglaterra, acho que é 7,65, se eu não estou enganado. e No Reino Unido. quanto tá o salário, assim, no final? Quanto fica o salário? Então, 7,65 a hora é nas outras cidades, que daí você encontra, né, apartamentos mais em conta, mas Londres, a média salarial, o mínimo é 8 e pouquinho. Eles dão um pouquinho a mais por causa dessa diferença, tá? Mas assim, que você conseguir pegar os seus 10 por hora. Você vai tirar, se você trabalhar as suas 8 horas diárias, 8 às 10, dependendo, você vai tirar seus 2 e pouco. 2.000, 2.100. Lógico que o imposto é altíssimo, nós estamos falando em 20% de imposto, tá? Que isso aí não é o líquido. Então, você paga 20% de imposto sem dó, e se você é self-employed, que é autônomo, né? Aí no caso, que nem no meu caso, eu estava registrado como autônomo, vou ter que pagar uma borrachada agora de mais de 3.000 pounds agora em janeiro de imposto referente a este ano, entendeu? Então, assim, quem tem que ter toda essa garantia de juntar dinheiro por conta, igual no Brasil mesmo, quando você tem que ir lá fazer a declaração pro leão lá. Então, assim, é uma vida, digamos assim, um pouco cara. Só que o que mata aqui mesmo é essa parte de moradia. E no meu caso, eu optei por quarto, porque estúdio flat, essas coisas, no preço que eu pago aqui no quarto, eu pegaria um estúdio flat que é menor do que o meu quarto, porque o meu quarto é grande, para ter tudo junto. Aqui, a desvantagem é que você tem que dividir com outras pessoas, é meio que um Big Brother, entre aspas, né, gente? Então, Sim. você tem a regra essas de convivência, né? Você vai pegar outras culturas, vai pegar outras coisas, então você tem que relevar algumas coisas. Você tem que ser um pouquinho paciente, como era Jesus. Eu não sou muito, não. Dá umas coisas assim. Mas,
cortando essa parte, o resto é melhor, porque daí você tem a cozinha, você tem o banheiro à parte, né? O quarto é um quarto, igual quando você está numa casa. Agora, o estúdio plástico, quem mora, sabe o que é cozinhar, comer no mesmo lugar, o edredom cheirando, fritura e tal. Quando eu morava no estúdio, assim, a média de preços dos estúdios aqui é 500, 600, 700 euros. A média, né? Claro que tem uns Sim. mais caros, perto da torre e tudo mais. Mas o estúdio que eu morava, ele era até que... Ele Aí os... e tinha uma cozinhazinha separada, assim, e o banheiro, então era tranquilo. Mas eu tenho amigas que moram em estúdio de 9 metros quadrados, tudo junto. Tem amigos que moram em estúdio que o banheiro é no corredor, não é no corredor do prédio, não é dentro do estúdio. Então imagina, acordar à noite, ter que ir lá. Não É pode ter dor complicado. de barriga, não pode ter relacionamento, não pode ter nada. Não. Isso é a desvantagem quando vocês vão pensar em mudar para fora, ainda mais Europa aqui, gente. Isso é coisa de casona grande, é muito típico de América, né? Seja América do Acabou. Norte, isso. Quando você vem pra cá, você pode esquecer, a não ser que você seja rico ou que você vá morar numa cidadezinha pequena, porque as cidadezinhas pequenas têm casas grandes e mais baratas, né? Que seria o valor de um apartamento minúsculo aqui em Paris, por exemplo. Aqui, sabe o que é engraçado? Aliás, nas casas grandes são caras, não tô falando que não. Só que você consegue, às vezes, achar com pouca diferença de um bedroom flat, que é um quarto, e o resto que é a sala junto com a cozinha e tal. E, às vezes, por exemplo, um bedroom flat você acha por uns 1.300, 1.400, que já também é pouca diferença, ou 1.600 hoje, que já subiu um pouco também. E, às vezes, uma casa com 4 quartos, você às vezes acha por 2.100. Tipo, é Uau! caro. E aí você Mas, pode dividir com outras pessoas. sim, por exemplo, eu já cheguei aqui. Logo quando eu cheguei, eu fiz uma faxina numa casa, era um brasileiro. Eu não quis entrar no valor e tal. Mas a casa dele era muito bem localizada, é próximo de onde eu moro hoje em dia. Para estar no centro, para vocês terem uma ideia, quando eu falo de zona 2 e falo de região, eu estou na região de Finsbury Park, que é um bairro daqui que é dentro da zona 2. Para chegar no centro, eu estou em 20 minutos, se eu for assim andando super rápido, né? E daí pego o metrô, que é o underground, que é super rápido também, isso facilita a distância, que é mais ou menos uns 10 quilômetros, se eu não me engano, do centro. De táxi para ir trabalhar, esses tempos eu levei 40 minutos, que a empresa pagou táxi devido à pandemia. De underground eu levei 20 minutos, levo 20, 25, não passa disso, porque é 2 minutos por estação, dá umas 8, dá até menos, acho que dá umas 6, 7 estações do centro, de onde eu desço. E é 2 minutos cada uma, então 15 minutos dentro do trem. Eu tô contando assim o tempo pra você sair da estação, o tempo pra sair de casa e ir até a estação. Então é super rápido, tô ali nas ruas principais. Mas quem tá um pouquinho mais distante, ou até esse cara que não era tão longe, mas tipo, não tinha uma estação underground lá perto, e daí tinha que pegar o trenzinho pra ir até lá, ou pegar um ônibus até uma estação underground, que dá diferença nisso também. A casa dele tinha 4 quartos enormes, 3 banheiros, uma cozinha, meu Deus do céu, que era maior que essa casa que eu moro. Cozinha, tinha sala, era enorme. E ele, se eu não me engano, na época que eu consultei a região, ele pagava na faixa de 2.200. Daí você vê que o que é procurado demais é o que é muito caro, né? Entra aquela questão da lei da oferta e da procura, né? Sim, sim. Eu já pensei em alugar um apartamento maior aqui e convidar amigos para morar comigo. Peraí, deixa eu ficar o carregador aqui. Tá conseguindo me ouvir direito? Porque eu tirei o fone. E eu pensei... O fone fica melhor, mas não tem problema, não. Ok. Só que, assim, você alugar uma casa maior, um apartamento maior e pagar menos. Só que aí você vai ter transporte. Vai ser mais complicado pegar transporte, você vai demorar mais tempo no transporte público, vai demorar mais para chegar no trabalho, na escola. Então não vale muito a pena. Eu prefiro morar no novo, num apartamento minúsculo, como eu tô agora. É um apartamento super pequeno, mas ele é dividido, tem quarto, tem cozinha, tem sala, banheiro. E tô perto de tudo, eu realmente tô muito perto de tudo aqui. É legal, é bem isso. Aqui você tem que olhar muito a localização, né? Eu olho muito a localização. Às vezes eu prefiro ter menos vantagens
em questão da moradia. Tipo, esses esqueçam, minha casa no Brasil tinha 3 quartos, que eu nem usava, os outros dois. Tinha churrasqueira, aquela calçada para lavar. Pode esquecer isso Tem o aí, tipo. terraço, tem a garagem, tem tudo. Ariadne, eu esqueci de fazer uma pergunta, assim, você teve algum problema de receptividade, seja aí, seja agora no Brasil, você estando longe, tipo assim, você vai palpitar alguma coisa, falar alguma coisa e talvez as pessoas tenham essa dificuldade de aceitar, você é uma imigrante na França, então não mete o bedelho aqui, e você é uma imigrante quando vai ao Brasil, já que você não é mais daqui. Você teve alguma problemática com isso, independente de qual foi o assunto? Aqui eu tenho, sim. Assim, eu fui muito bem recebida pelos franceses, de modo Sim. geral. Não tenho do que reclamar. Mas tem umas coisas que eu não concordo com eles e que eu debato. E assim, eu fico muito chateada porque eles não entram na cabeça deles e meio que existe um conflito em relação a isso. Mas são Sim. assuntos assim que daria até uma outra live falando sobre E por problemas que a quê? Só gente para dar um tem. gostinho, quem sabe rola uma live. Pois é que assim, quando eu vejo que aqui tem muito imigrante em Sim, Paris, e eu vejo a diferença da forma como eles tratam os imigrantes, sabe? Por exemplo, entendi. eles se tratam de uma forma, sou brasileira, existem os estereótipos e tudo mais, né? Sim, E tratam o árabe de uma outra forma, tratam o africano de uma outra forma, tratam um americano de uma outra forma. Então, assim, eu bato muito de frente com eles com relação a esse tipo de coisa. sim. E aí tem francês que fala pra mim, ai, nós não somos racistas, ai, mas a gente ajuda muito eles estão aqui, nós damos tudo pra eles. E eu falo, sim, mas vocês não estão fazendo mais do que a obrigação de vocês. Vocês tiraram tudo deles. E se eles Sim. estão aqui hoje é por isso. Então é em É, relação a isso, sabe? Eu bato muito de frente. é muito que eu vi também na Itália, assim, os italianos não. Gente, lógico, quando a gente fala geral, tá? Não quer dizer que são todos assim. Mas na Itália também tinha muito disso, e vocês parecem que esqueceram, né, a época da guerra, porque eu tenho, né, o sangue lá italiano, é porque um italiano saiu fugido da guerra e foi pro Brasil. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, na hora que precisou, correu. Então não vem, né, torrar minhas paciências agora, não, que eu vou ficar aqui, tem lei pra isso, isso segue em paz. E eu imagino que essa situação que você falou seja de racismo, seja questão de preconceito com a xenofobia em si, né, eu acho que realmente é uma problemática, de certo modo, do europeu. Talvez Eles essa não questão enxergam, colonizadora. eles não querem enxergar. Eles não admitem o mal que eles fizeram para a humanidade, que ainda fazem e que eles Uhum. precisam reparar. Eles não entendem isso. É, mas eu acho que independente se é bem aceito ou não, tem mais que ficar martelando em algumas coisas para ver se desconstrói isso, né? Uhum. Com É certeza. inevitável, né? Não tem como, né, Ariadne? Acho que você tá aí, se eu ouvir uma coisa, você vai ficar. Eu sou muito assim de eu já fico ligada para ver se alguém vai falar alguma coisa, porque eu já tô ligada para rebater e tudo mais. Tu tinha me perguntado também sobre o Brasil, né? Se eu Ah, tive sim, problema. desculpa. No Brasil, eu tenho muitos problemas hoje, porque você muda. Quando você vai morar no exterior, você muda completamente sua maneira de pensar, de agir. Uhum. Muita coisa mesmo. E aí, às vezes, eu vejo algumas coisas que acontecem no Brasil e você vai falar, nossa, como assim vocês estão fazendo isso? Por exemplo, a maneira como os pais criam as crianças, aí você vai lá e critica. Esse tipo de coisa. Uhum. As pessoas falam, nossa, só porque tá morando no exterior agora. Ah, mas é fácil falar isso, tá num país de primeiro mundo. Uhum. Mas enfim, é bem complicado e A, complexo. difi- a dificuldade talvez esteja nisso, né? De não digo colocar a cultura europeia como superior, não é isso, né? Que o Não, Brasil também tem suas qualidades, de mas é a questão maneira assim, alguma. que a gente puder aprender com os outros, tanto a gente vê que o Brasil tem muitas outras vantagens, principalmente essa questão de ser mais receptivo, mais, né, atento, tá ali, querer conversar, abraçar aquela coisa de ser mais musical, animado, enfim, que a gente não vê aqui, entre outros benefícios, outras qualidades do brasileiro, do Brasil em si.
Mas quando é o contrário é difícil mesmo. Eu também passei por isso. Mas, Ariadna, eu estiquei de novo, não consegui fazer todas as perguntas. O papo foi muito bom, porque a galera também perguntou bastante coisa. Então, a gente pode fazer assim, vamos encerrar hoje, para até não tomar muito seu tempo, tomar o tempo da galera, mas quem sabe a gente faz uma parte 2. O pessoal que perguntou aí se eu vou gravar, tá aqui no já no IGTV, mas por favor, quem puder ir lá no YouTube também me ajudar lá, pra até subir os vídeos, se inscrevam no canal, tá tudo lá no perfil. Se despeça aí do pessoal. Primeiramente, queria te agradecer demais pela sua participação, gostei muito mesmo. E a França, você e a Thaís está quase me conquistando, quem sabe respirar franceses no futuro. Venha nos visitar depois da pandemia. Vou, vou sim, vou ir tomar um café. Venha, e eu vou cozinhar para você. Eu adoro, é a minha profissão, não é à toa que é a minha profissão. Eu amo cozinhar e Você receber vai da me ganhar pessoa. pela barriga fácil, viu? Já tô avisando que gosto de comer. Geralmente quem não gosta de cozinhar gosta de comer. Mas eu te entendo muito. Se você não gosta de cozinhar, você não é obrigada a gostar. E é uma coisa que realmente você tem que gostar, você tem que nascer com esse dom. E assim, eu quero te Obrigada, agradecer muito melhor. muito também. Eu quero te agradecer muito também pelo convite, foi maravilhoso. Quero agradecer a todo mundo que participou, que mandou perguntas, que mandou mensagens carinhosas. Vocês são maravilhosos. Muito, muito, muito obrigada. Eu também quero agradecer todo mundo que tá aí, ó. Tem gente já falando que quer parte 2, a gente pode fazer. Bom, fiquem ligados nos nossos perfis. Sigam a gente aí que vai ser alguma coisa. Eu vou falar com ela em off aí, a gente bola mais alguma coisa. E até muito obrigada que a Ká Holanda colocou muito instrutivo. Obrigada. A ideia é trazer isso mesmo, mais do que só experiências, a gente aprender com a experiência dos outros, né? É, eu costumo falar para as pessoas do Brasil que o Brasil é muito jovem. E a Europa, eles já estão há séculos e séculos batendo na tecla e tentando aprender. Não é à toa que eles estão um pouco à frente da gente. Não é porque nós somos Sim, inferiores. É porque exatamente. eles já passaram por muita coisa para chegar aqui. E nós podemos também. E nós temos muito mais vantagens. Nós temos muito mais potencial. Até porque eles passaram por muita coisa ruim, muitas Uhum. guerras, pestes. E nós não, a gente é o país do carnaval, do samba, futebol, todo mundo feliz, alegre. Querendo ou não, isso move o brasileiro. E Eu acho que assim, a gente teve um histórico, uma parte ruim, mas devido até esse povo que a gente está convivendo aqui agora, né? Mas é bem isso que você falou, são, digamos assim, não deixa de ser guerras, mas eu acho que são um pouco diferentes, né? Quando a gente fala assim, guerra no sentido de destruir às vezes pessoas, como foi a escravidão no Brasil e demais coisas que aconteceram lá que foram terríveis, né? Ditadura, etc. Mas quando a gente vê aqui, eles tiveram a guerra tanto dessa parte que mexeu com pessoas, como destruição das coisas, né? eles tiveram tudo de ruim. Uhum. A gente, tudo de ruim. A gente, nós estamos lutando hoje. Eu estou super feliz em ver a mobilização das pessoas Uhum. lutando pelos direitos, os negros lutando pelos seus direitos, é, pobre querendo ascender, enfim, a gente tá acordando. Eu tenho esperança que isso vai, daqui uns anos a gente vai voltar a falar sobre isso e vamos falar, nossa, que evolução. Eu Sim. confio, acredito muito na mudança, E, na e que bom que existem pessoas como você que acreditam na mudança. O importante é acreditar mesmo e, né, e começar por mim, começar por você e fazendo a diferença independente de onde a gente está, principalmente quando a gente fala de Brasil, né? Apesar Exato. de a gente estar aqui, nosso coração tá lá, né, também. Eu não só acredito como luto também pela mudança. E tem isso também. Você não pode só acreditar, você tem que lutar pela mudança. Exatamente. Arregaçar as mangas, né? Sim. Muito obrigada, Ariadna. Desculpa te cortar, só é porque senão vai perder live mesmo. Porque ela tá aqui me Não, avisando. Tá acabando, tá acabando. não se preocupa. Muito obrigada pela participação, gente. Ó, agradeço demais. Lembrem-se que tem uma live esse fim de semana com a Daisy, que está nos Estados Unidos. Ela está lá há mais ou menos um ano e pouquinho, então é recente. Ela vai trazer uma versão um pouco diferente da Vanessa, que já passou aqui, que é dos Estados Unidos também, está nos Estados Unidos também, que estava lá há 22 anos, aí é outra realidade.
Então fiquem ligados, vejam aqui no meu perfil que vocês vão ver todas as datas, eu vou colocar também nos stories. Um beijo. Beijão, Obrigada. muito obrigada. Até mais. Tchau. E vou passear na França, viu? Já aviso. Convite Você tá vem aqui também. feito. Obrigada. Tchau. Tchau.